Programa PVPet. Uma nova forma de cuidar do seu pet. Seu pet é um ser único e precisa ser tratado individualmente. O programa da família multiespécie. Medicina veterinária, preventiva e integrada. Sejam muito bem-vindos ao programa PVPet, um programa diário feito especialmente para a família multiespécie. De segunda a sexta, às 8 da manhã, eu vou estar aqui com vocês, trazendo muitas informações importantes e relevantes para a saúde dos cães e gatos, tá? Então me acompanhe, a gente está numa série fantástica essa semana, vou dar continuidade na série O Poder da Água. Ela pode curar ou adoecer o seu pet. Então, vem comigo. Se não assistiu os programas, já que eu fiz essa semana, volta depois lá e assiste, tá? Porque não pode perder nenhum programa dessa semana. Esse é um assunto de importância para toda a família, tá? Não só para o seu pet. E já aproveita, né? Compartilha esse vídeo com os familiares, com os amigos, com os parentes que têm pets, porque você vai estar contribuindo para muitos cães e gatos terem saúde e longevidade. Eu sou Salete Cândido, sou médica veterinária, sócia fundadora da LM Hospital Veterinário há 29 anos e idealizadora do PVPet, Planejamento de Vida Pet, uma metodologia de medicina preventiva e integrada que ajuda cães e gatos a terem saúde, bem-estar e longevidade. E eu já faço aqui no hospital, isso já há muitos anos, né? A gente tem o PVPet nasceu em 2017, né? E em 2020 ele foi consagrado realmente como metodologia e, né, já entregamos planejamento de vida aí para milhares de pacientes. E agora a gente está aqui todos os dias para poder levar aí essa informação para todos os cantos, todas as pessoas que realmente poderem ter acesso a isso, tá? Também coloca aqui nos comentários a cidade que você mora e coloca o emoji do trevo de 4 folhas, que é o nosso símbolo aqui do PVPet. Eu sempre tenho meu emojizinho aqui, acho que levaram meu emojizinho, ele está aqui, ó. O trevinho de 4 folhas, né? Porque a saúde do nosso pet a gente constrói todos os dias no estilo de vida. É a sorte, né? A sorte do nosso pet nós construímos todos os dias no estilo de vida deles, né? Então, vamos lá, bora lá, que hoje a gente vai falar, no programa de hoje, a gente vai falar sobre as propriedades da água, tá? Qual a composição da água ideal para a saúde dos nossos pets, né? Então, eu já falei sobre a função, né? Qual a função da água, né? Falei no primeiro programa da semana, no organismo. Falei sobre o que adoece, o que pode adoecer os pets. Então, tudo que pode ter na água, que pode ser fonte de adoecimento para os nossos pets, falei no segundo programa da semana. E nesse programa, eu vou falar da composição ideal, né, da água, que é importante saber, né? Porque aí, né, nessa jornada dessa semana, eu vou levar vocês até como que vocês vão conseguir fazer isso, né? Todas as influências bioquímicas, biofísicas, tudo que acontece com a água, um elemento tão importante que a gente tem contato no estilo de vida todos os dias, que podem gerar interferências no organismo, gerar adoecimento no organismo do nosso pet, tá? E no nosso também. Então, a água, né? Ela é o componente mais abundante em qualquer organismo, tá? Sua qualidade e propriedade são determinantes em fatores fundamentais como bem-estar, saúde e longevidade. Fato. Então, vamos lá para uma definição, né? O que é uma água potável, né? Uma água para a gente beber, uma água que a gente pode aí estar oferecendo para o nosso pet, tá? Então, a água potável é aquela popularmente chamada de água pura, incolor, sem sabor e sem cheiro, né? Então, aquela água límpida, né? Que você coloca no copo e ela é transparente, ela não tem cheiro, né? Você vai tomar e não vai ter nenhum sabor, não vai ter... Então, assim, né? A água é o que a gente já sabe que tem, né? Vocês sabem como é que é. Ela é livre de materiais tóxicos, micro-organismos como as bactérias, protozoários, que são prejudiciais
conforme eu falei no programa dessa semana, no programa de ontem, tá? Sobre os contaminantes. Ela deve conter sais minerais em quantidades necessárias à sua saúde e hidratação. E a água oferecida para os nossos pets deve ter as seguintes propriedades. Então, aqui eu listei propriedades importantes, tá? Que normalmente a gente encontra em águas filtradas. Hoje em dia, os filtros, eles são modernos, potentes, eles fazem uma revolução na água que a gente bebe. E é importante vocês estarem atentos a isso, né? Porque eu vou passar para vocês ainda no programa dessa semana sobre os tipos de filtros, tudo mais, mas tem filtros que são muito acessíveis, e às vezes você deixa de ter ou de comprar porque você acha que vai ser alguma coisa que vai ser muito caro ou que não vai ser fácil de achar, mas não, tá? E eu vou falar disso para vocês. Mas hoje aqui, vamos seguir aqui as propriedades, os componentes importantes da água, né? Bom, então, uma das propriedades, a primeira é pureza, né? Então, incolor, sem sabor, sem cheiro, livre de contaminantes, tá? Uma água realmente filtrada. Nutrientes. Deve conter sais minerais necessários à saúde. Então, a água em si, ela desempenha um papel vital, tá? Na absorção, transporte e metabolismo de nutrientes no corpinho dos nossos pets, né? Ela pode conter minerais dissolvidos, que são essenciais para a saúde deles. E esses minerais, eles são muitas vezes referidos como nutrientes da água. E eu vou listar aqui os principais, tá? Que podem estar presentes na água, que é bom, né? Cálcio, magnésio, sódio, potássio, cloreto, zinco, ferro. Você pode ver, né, que aqui muitos desses nutrientes são nutrientes que a gente dosa aqui na rotina, né? Então, por exemplo, muitas vezes quando a gente vai fazer os exames, né, laboratoriais, exames de check-up, um dos exames que a gente pede é o exame de eletrólitos, né? E esses exames de eletrólitos, a gente precisa dosar, né? Como que estão esses eletrólitos no organismo? Por quê? Porque eles são condutores. Eles fazem a condução elétrica no organismo do paciente. Então, muitas vezes a gente precisa repor esses eletrólitos, né? E tem várias formas de repor esses eletrólitos. Aqui a gente faz normalmente com a fluidoterapia, mas pode fazer de forma oral também. Sabe aquele sorinho, né? Fisiológico que vocês dão em casa, né? Aquele sorinho caseiro que às vezes vocês preparam. Ou então, às vezes, sabe, esportista que toma, né? Aqueles energéticos, ele toma umas bebidas com eletrólitos, né? Para repor, para fazer reposição quando eles estão praticando esporte, né? Então, a água, ela já tem esses componentes, né? Sabe uma coisa interessante? Que aqui alguns exames, por exemplo, o eletrocardiograma, que mede a frequência cardíaca, né, em hertz, muitas vezes dá alterado, e aí vem lá, né, que teve alteração no exame, vem no laudo, né, teve alteração no exame, e que a suspeita dessa alteração é por conta dos eletrólitos, né, então pede para a gente checar os eletrólitos. Então, o que acontece? Se tiver um desequilíbrio eletrolítico, um desequilíbrio desses minerais no organismo, desses sais minerais, a condução elétrica no organismo não fica boa. Só que o nosso organismo é inteirinho, né, de comunicação energética, né, o eletroencefalograma, eletrocardiograma, né, tem o tempo todo essa energia em hertz circulando por todos os órgãos e tecidos. Então, para vocês verem como é importante, né, coisas que às vezes nunca a gente vai falar sobre isso, né? Você fala, é água, água para hidratar e pronto, acabou, né? Mas na verdade, ela tem um fator muito importante para o funcionamento do organismo do nosso pet, tá? E aí, a gente tem água mineral e versus, né, a água mineralizada. A chamada água mineral é uma água que brota de fontes, né? Fontes de subsolo. Então, quando tem aquelas minas, né, que brotam água, ela costuma ter alguns sais minerais em quantidade um pouco maior que a água utilizada nas residências, tá? E às vezes ela pode ter até outros componentes, né? E depois tem que fazer análise, né, daquela fonte, né, daquela mina. Já a água mineralizada, tá? Essa água, são adicionados, né? Então, assim, a água mineralizada, ela pode ser uma água que o próprio filtro adiciona outros sais minerais, né? Então, pode adicionar cálcio, pode adicionar magnésio, é uma água que ela pode ser tratada. Então,
é diferente uma água de uma mina, de uma fonte, que tem suas características estudadas, né? Que aí todos os componentes são ali estudados, de uma água que ela pode ser filtrada e tratada, tá? E ser colocado nela esses nutrientes, tá? Então, aqui a gente vai ter em casa, essa água que a gente vai ter em casa é uma água mineralizada, tá? Que é uma água que vai vir de uma fonte da torneira, né? De água de reuso. Ela vai ser filtrada e o próprio filtro pode já estar fazendo aí uma mineralização dessa água, tá? Ser uma água mineralizada. E já a água de fonte, não. Você pode comprar, por exemplo, água, quando for comprar água mineral, sempre garrafinha de vidro, né? É o mais indicado. E aí, dependendo, né? Tem várias marcas de água, né? Águas de todos os custos, né? Todos os valores, de acordo aí de onde elas vêm, da composição delas, do pH delas, né? Então, por conta realmente dessa composição que é bastante importante, tá? Outra propriedade é ser antioxidante. Então, a água com propriedades antioxidantes ajuda a neutralizar os radicais livres no organismo, tá? Então, os radicais livres são moléculas instáveis que contribuem para o envelhecimento e diversas doenças no nosso pet, incluindo câncer, doenças cardíacas, distúrbios neurológicos, né? E uma série de outros radicais livres que vão gerar o envelhecimento, né? Então, a gente está sempre procurando ter esses efeitos antioxidantes no organismo para a gente realmente ir retardando, né? O envelhecimento aí dos tecidos, dos órgãos, né? Então, a água tem esse poder, né, de ter o efeito antioxidante. Quarta propriedade, pH, né? Então, o pH desejado para os nossos pets é o pH alcalino. A água mais alcalina, ela tem mais oxigênio, então ela precisa ser acima de 7,5, 8, tá? O ideal aí, água para os nossos pets. E o pH, ele é um parâmetro importante no corpinho deles. Muitos pets têm organismo com pH muito baixo. Quando tá baixo, o organismo tá ácido, né? pH ácido, pH baixo é pH ácido, tá? E aí, ele é um pH ácido, fica com o ambiente sem oxigênio, né, favorece aí realmente o adoecimento. Então, células cancerígenas gostam, né, de ambiente ácido, sem oxigênio, né? Então, o nosso objetivo é manter o organismo do nosso paciente com pH alcalino, tá? Que tem mais oxigênio, que vai gerar mais saúde para as células do organismo. Outra propriedade é a condutividade, tá? Então, é transmitir e propagar a energia. Então, quanto mais condutividade a água do organismo do nosso pet tiver, mais rápido, né, a informação é levada pelo organismo, tornando o pet mais ágil e com os melhores reflexos. Então, é aquilo que eu estava falando, né? Existe toda uma condução elétrica, né, no organismo dos nossos pets, e quando o meio ele tem uma condutividade melhor, de acordo aí com os sais minerais, com toda a composição aí da água, ele vai propagar essa energia, essa frequência em hertz mais rapidamente para todo o organismo. E aí isso daí vai ser melhor para o pet, né? Isso vai otimizar ali o organismo dele. A sexta propriedade é a polaridade, tá? Então, a molécula de água, ela tem uma estrutura polar, o que significa ela possui uma extremidade levemente positiva e uma extremidade levemente negativa, tá? Essa polaridade, ela permite que a água seja um excelente solvente, capaz de dissolver uma ampla variedade de substâncias. Para os pets, isso significa que a água é capaz de transportar nutrientes e eliminar resíduos no corpo de maneira eficaz. Então, esse poder, né, dissolvente que a água tem é muito importante para o organismo, porque ajuda a também levar, né, transportar todos os nutrientes para todas as células ali do organismo de maneira mais eficaz, tá? A sétima propriedade é a capacidade de dissolução. A água é conhecida como solvente universal, porque ela pode dissolver mais substâncias do que qualquer outro líquido. No organismo dos animais, isso é crucial porque permite que os nutrientes sejam absorvidos e transportados pelas células e que os resíduos sejam removidos através da urina. Então, é todo esse processo, né, de transportar nutriente e depois trazer e eliminar os resíduos, né? Toxinas, os restos metabólicos que não são utilizados, né? Então, para tudo isso,
a água no organismo, aqueles 70% de água no organismo, né, contribui para tudo isso, tá? Alta capacidade térmica, é uma outra propriedade importante da água, tá? A água tem uma alta capacidade de absorver e armazenar calor sem sofrer grandes variações de temperatura. Isso ajuda a regular a temperatura corporal dos pets, permitindo que eles mantenham uma temperatura interna estável, mesmo quando a temperatura externa muda. Então, ela faz essa termorregulação no organismo dos nossos pets. Então, isso é uma propriedade que a água tem, né? E, e assim, muitos pets conseguem com essa propriedade, mesmo estando num dia muito quente, ou às vezes num dia também muito frio, ela consegue ainda equilibrar a temperatura deles, né, para eles não entrarem numa hipertermia, né, de superaquecimento do organismo, ou numa hipotermia, tá? Então, é uma das propriedades que a água tem. Aí depois a gente tem também a água estruturada ou hexagonal, que ela é considerada por alguns como capaz de armazenar mais energia do que a água comum, o que poderia significar maior potencial de hidratação e eficiência metabólica. Então, essa água estruturada ou hexagonal, também chamada de água hidrogenada, ela existem equipamentos, existem filtros que têm essa propriedade de fazer isso, tá? Existem garrafinhas, sabe? Garrafinhas de água, tem umas garrafinhas de água, de colocar água, que elas também têm essa propriedade de transformar água em hexagonal. Então, assim, tem vários componentes que a gente pode usar aí no estilo de vida, nos nossos filtros, ou em garrafinhas, que vão deixar a água, essa água estruturada, que ela vai ser uma água que vai hidratar melhor o nosso pet, tá? Então, a água, portanto, né, ela não é apenas um líquido para matar a sede dos pets. Ela é um componente vital que participa ativamente em quase todos os processos biológicos do corpo, desde a digestão até a regulação da temperatura e a eliminação de toxinas. Oferecer água de boa qualidade e em quantidade adequada é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar dos nossos pets, tá, pessoal? Então, assim, nossa, essa semana eu quero que vocês tenham essa consciência e que vocês nunca mais esqueçam dessas informações quando vocês forem pensar, forem colocar a água para o pet de vocês, tá? Além de ser essencial para a hidratação e regulação das funções fisiológicas, pode ser uma fonte adicional de minerais necessários para a saúde dos pets, né? Como eu falei para vocês, é a lista de minerais, né? Manter um suprimento constante de água limpa e adequada é crucial para garantir que os animais permaneçam saudáveis e com bem-estar. Bom, pessoal, então, olha só, né? Quantas propriedades que a água, aquela, né? A gente não fala tanto disso, mas quantas propriedades que a água tem e como que ela auxilia, né, o organismo dos nossos pets. Então, vamos refletir, vamos pensar, me acompanhem. Tem mais amanhã. Gente, programa imperdível. Amanhã eu vou trazer um assunto para a gente refletir. Um assunto muito legal que cada um de vocês vai refletir aí na casa de vocês, no ambiente de vocês, no entorno de vocês, onde fica a água de vocês, a quantidade, né, da água do nosso organismo, né, 70, 80% aí de água. É mais uma propriedade da água. A gente vai falar de algumas propriedades biofísicas bem interessantes, tá? Então, eu espero vocês amanhã. Hoje eu vou ficando por aqui. Seu pet é um ser único e precisa ser tratado assim, individualmente. Certo, pessoal? Amor, atitude e ação. Cuidem-se.